Oi, meninos! Nessa semana eu passei uma atividade um pouco diferente para vocês, porque vocês são muito criativos, gostam de desenhar, de fazer coisas diferentes. Então, vocês tinham que fazer um folheto informativo sobre biocombustíveis. Porque nesse bimestre nós falamos de combustíveis fósseis, que são derivados do petróleo, por exemplo, que eles poluem muito a atmosfera devido à sua queima. Falamos de energia térmica, utilização desses combustíveis fósseis, falamos de efeito estufa, da atmosfera, composição do ar. Então, eu trouxe aqui para vocês a ideia de vocês pesquisarem sobre os biocombustíveis e, a partir disso, fazer um folhetinho informativo. Dei o exemplo para vocês lá de um folheto da dengue. Vocês tinham que olhar, analisar aquele folheto, fazer as suas pesquisas e elaborar o folhetinho de vocês. Podia ser no caderno, numa folha A4, a escolha de vocês aí. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz o meu. No horário da nossa monitoria, eu vou disponibilizar a imagem inteira para vocês analisarem, né? Verem aí o que vocês podem tirar de importante disso. Então, coloquei o título, né? Biocombustíveis, coloquei o símbolo aqui dos biocombustíveis. Primeira coisa, como é um folheto informativo, eu preciso caracterizar o que são os biocombustíveis, explicar o que é. Então, eu coloquei, os biocombustíveis são fontes de energia consideradas alternativas ao uso de combustíveis fósseis, porque são de caráter renovável e apresentam baixos índices de emissão de poluentes para a atmosfera. O que isso quer dizer? O combustível fóssil, como a gente viu em aulas passadas, ele demora milhões de anos para ser produzido. Então, a gente consome combustível fóssil numa quantidade, numa velocidade muito maior do que ele é produzido. Então, ele é considerado não renovável. Se ele demora milhões de anos para ser produzido, a gente não acompanha esse desenvolvimento. Agora, o biocombustível, não. Ele é renovável. A gente consegue produzir ele em larga escala, em grande quantidade, em um espaço de tempo infinitamente menor. Por quê? Porque eles são de origem biológica não fóssil, ou seja, eles têm matéria-prima biológica, eles são, na imensa maioria das vezes, feitos a partir de plantas. Então, uma planta, ela passa por um processo industrial e é transformada em um biocombustível. Então, pensa, milhões de anos para formar petróleo e alguns meses para você cultivar uma planta, ela se desenvolveu bastante para você colher e fazer um biocombustível. O tempo é muito menor, por isso que o biocombustível é renovável. Sem contar que a emissão de gases poluentes, gases de efeito estufa, pela queima dos biocombustíveis é infinitamente menor também. A gente viu aquela questão de aquecimento global, né? Que ele é derivado aí do aumento de carbono na atmosfera, que aumenta a temperatura. Com a utilização de biocombustíveis em larga escala, isso aconteceria de uma forma muito menos intensa. Também coloquei aqui que eles podem ser utilizados como fonte de energia para locomoção de veículos, então pode substituir de forma total ou parcial os combustíveis fósseis. Vocês já viram os carros flex, né? Você pode usar tanto a gasolina quanto o álcool, né? O etanol, que a gente vai falar mais para frente, é um biocombustível. E também tem aplicação na geração de energia. Um folheto informativo, ele também tem que ser interessante, né? Ele tem que ter as informações essenciais, mas você pode chamar a atenção das pessoas com desenhos, com símbolos, com esquemas. Então, eu coloquei as plantas aqui, ó, que geralmente são mais utilizadas na produção de biocombustíveis, que é a cana-de-açúcar, a soja e o milho, mas tem outras. E tem também a produção a partir de algas, por exemplo. Então, vale a pena a pesquisa. Então, eu coloquei dois exemplos, os mais utilizados, que é o biodiesel e o etanol. O etanol é um tipo de álcool, então vocês já ouviram falar, que é extraído através da fermentação da sacarose, que é um açúcar, presente em vegetais agrícolas, como milho, beterraba, cana-de-açúcar, uva. Ele é utilizado para veículos e equipamentos de motores leves, como carros, motos, e ele visa a substituição da gasolina. Então, a ideia é que as pessoas, em vez de usarem gasolina para abastecer seus veículos, utilizem o etanol, porque a capacidade de produção dele é muito maior, é uma fonte de energia renovável, um combustível renovável, e também a emissão de gases poluentes tende a ser menor.
O biodiesel, ele é feito a partir do óleo, de sementes e de grãos. No Brasil, 80% do biodiesel produzido, ele usa a soja como matéria-prima. Partindo do princípio que a gente produz soja adoidado aí, né? É uma boa alternativa. O biodiesel, ele já é utilizado em caminhões e ônibus, então são motores mais pesados. E ele visa a substituição do diesel. Então, a gente tem uma alternativa à gasolina e uma alternativa ao diesel. Depende do tipo de veículo que está sendo utilizado. Como outros exemplos, temos o biogás, biometanol, bioóleo, hidrogênio, bioéter dimetílico. Então, tem uma infinidade de tipos de biocombustíveis aí que vocês podem pesquisar e colocar no folheto de vocês. E aí, para finalizar, eu coloquei quais podem ser as vantagens e as desvantagens também da utilização dos biocombustíveis, porque nem tudo são flores, né? Então, como vantagem, nós temos a significativa redução de emissão de gases poluentes, já que os biocombustíveis vão reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Ele tem menor custo-benefício, então você gasta menos para produzir o biocombustível e pode vender muito mais. Eles são mais adaptáveis aos veículos, então você pode ter veículos que utilizam os dois tipos de combustível e o seu armazenamento e manuseio é mais seguro, porque os combustíveis fósseis têm, às vezes, mais perigo de explosão, eles podem ser mais tóxicos. E como desvantagens, a redução da biodiversidade, já que para você produzir muito biocombustível, você tem que plantar, né, muita soja, muito milho, muita cana. Você desmata regiões de vegetação original e planta uma coisa só. Isso reduz a biodiversidade, reduz a diversidade de espécies de plantas existentes. E isso é uma preocupação muito grave no que se refere a questões ambientais. E também a degradação ambiental envolvida no plantio dessa matéria-prima, né? Que a agricultura em larga escala, sem possibilidades sustentáveis, ela gera impactos no ambiente. O solo pode ser degradado, o solo pode ser contaminado, a água pode ser contaminada, o solo às vezes pode ficar improdutivo, desmatar grandes áreas para plantio também diminui a biodiversidade, como falamos anteriormente, acaba com regiões de mata original. Então, essa degradação ambiental é um dos lados negativos da produção de biocombustíveis. Então, façam aí o folhetinho de vocês, né? Se vocês quiserem compartilhar durante a aula também, fiquem à vontade. Então, por hoje é só.